Olá, o programa Opinião está nessa noite no Lions Clube Centro Lajeado, para conhecer a experiência dessas pessoas envolvidas na realidade da sociedade lajeado, participando, tendo momentos de confraternização, recebendo o carinho desses amigos, dessas pessoas especiais. Vamos aproveitar este programa e convido você a não sair daí. Nós estamos vivendo num tempo chamado de pós-modernidade. A pós-modernidade tem características muito importantes. Muitas delas podem parecer estranhas, bonitas, bacanas. Podemos ter várias conotações. Mas a pós-modernidade é o tempo que nós estamos vivendo e, com isso, toca-nos, mexe com a gente, define nossas realidades, faz com que nós tenhamos novos jeitos e todos nós vivemos essa nova realidade da maneira que podemos e como entendemos. Algumas características nesta pós-modernidade. Uma dessas características é a questão da fluidez. Nós passamos por um momento, por um tempo, em que absolutamente tudo nos escorre como que entre os dedos. Nós estamos num momento em que um teórico chamado Bauman, um homem que já passa dos 80 anos e continua produzindo de maneira linda e maravilhosa, as coisas estão líquidas. A Sociedade Líquida é um dos livros, inclusive título, publicado no Brasil, O Amor Líquido, que eu acredito que todas as mulheres adorariam ler. Ele toca nesta questão de todos os escapes e das coisas que nós acreditávamos e que nós tínhamos certeza estarem sendo, de certa forma, relidas, abandonadas e equacionadas de uma maneira que nós não sabemos os resultados. Outra característica da pós-modernidade é algo que a gente chama de relatividade. Absolutamente hoje, tudo que se diz e que se fala é relativo. Valores que outrora tivemos, que herdamos daqueles que nos eram sagrados, já não têm tanta veracidade e já não afirmam como afirmaram em outro momento. Tudo é relativo. Tudo depende. Tudo é ponto de vista. Sabem que tempos atrás eu escrevi uma coluna no Informativo a respeito da vulgaridade. Então, primeiro eu escrevi sobre homens vulgares, o que não foi muito difícil de escrever pela vulgaridade que nós vivemos. E outro dia eu escrevi sobre mulher vulgar. E sabem que eu recebi alguns e-mails de pessoas falando, agradecendo. E lá pelas tantas eu li um dos e-mails, uma mulher me dizia que discordava de mim. E que aquilo que eu falava sobre a vulgaridade, sobre a postura, que eu acho essencial tal, ela não ligava. E ela me disse que o ponto de vista dela era outro. Eu li aquilo e vi, bom, isto é a relatividade deste tempo. As pessoas perdem referenciais que outrora foram sagrados. Eu respondi para ela, eu confesso para vocês, por ter recebido esse e-mail, eu duvido que ela tenha entendido o que eu respondi. Eu disse, bom, quanto a ponto de vista, eu agradeço, pode sempre que quiser me escrever sobre as colunas, mas um ponto de vista nada mais é, segundo Leonardo Boff, do que a vista de um ponto. Esta relatividade e este peso que nos toca faz com que nós tenhamos que afirmar cada vez mais aquilo que somos, aquilo que fazemos, aquilo que cremos, naquilo que de fato empenhamos os nossos corações, a nossa mente, a nossa capacidade psíquica. É um mundo em que vozes, muitas se levantam, mas vozes com propriedade, que falam, que sintetizam as reflexões da alma e do espírito, são raras. É por isso que Emmanuel Levinas, de forma tão sábia, um filósofo francês, que morreu no ano de 1995, no dia 25 de dezembro, um bom dia para morrer, ele disse que quem encontra um ser humano encontra um tesouro, porque o ser humano hoje é uma raridade. Ele usa a palavra pessoa, que no latim significa aquele que comunga. Outra característica da pós-modernidade
é o presentismo. Vocês já repararam como tudo é muito presente? Tudo é muita fruição? Antigamente, eu lembro que eu sonhava e esperava o Natal. Haviam as promessas de Natal. E nós aguardávamos esse tempo. Não há mais tempo para o sonho. Não há mais tempo para o amanhã. A pós-modernidade quer fazer com que o ser humano se esgote no aqui e no agora. Não sobrando tempo para pensar. Não sobrando tempo para ser. E não sobrando tempo para se doar. É por isso que nós vivemos esvaziados de sentido. É por isso que nós vivemos procurando tantas coisas. Porque nós vivemos um tempo em que todos estão querendo o tudo e o tudo tem que ser agora. E neste contexto de características que temos, eu gostaria também de lembrá-los de algo extremamente sagrado e importante, que é a questão da autoridade. Quero fazer uma pergunta. Vocês acreditam que nós vivemos uma crise de autoridade? Sim ou não? Esta crise de autoridade, ela é manifesta, ela é clara. Mas para falar sobre esta crise, é necessário nós resgatarmos uma outra questão, uma outra palavra, que não é sinônimo de autoridade, que é o poder. Muitos confundem autoridade com poder. O poder tem suas características e a autoridade tem as suas características. Uma filósofa muito famosa chamada Hannah Arendt, que já faleceu, ela trabalhou a questão do poder. E ela mostrou como a sociedade usa mal o poder. Como pessoas imbuídas do poder que têm, acabam se prevalecendo, acabam usando o poder para o seu benefício próprio, o que nós chamamos também, nesse desvio e no abuso, de autoritarismo, que não tem nada a ver com autoridade. O poder está bem presente na sociedade. Todos nós, em algum momento, estamos imbuídos do poder. O pai e a mãe em casa têm o poder, segundo a Constituição, eles são os tutores legais. Mas acontece que ter o poder não significa ter autoridade. Há muitos políticos que detêm o poder, há muitos empresários, há muitas pessoas de negócio, há muitos professores, professoras, há muitos pais tendo poder, mas sem autoridade. É por isso que nós podemos dizer, e vocês afirmam, que há sim uma crise de autoridade. O poder tem algumas características, mas me cabe nessa noite lembrar apenas uma. O poder pode ser passado segundo a minha conivência ou a minha conveniência. Eu posso me ausentar e deixar alguém responsável no meu lugar, exercendo o poder. A autoridade, diferentemente, ela não pode ser passada. A autoridade ou você tem ou você não tem. Sabem que, acredito que todos aqueles que fazem parte do Lions têm o dever e têm a obrigação de buscar, vivenciar e transmitir autoridade. Quem age em favor do outro sem autoridade não faz nada mais do que uma simples bondade. Quem age em favor do outro tendo autoridade transforma a realidade do outro, porque toca não só a sua necessidade última, mas toca a sua essencialidade, toca o seu coração e toca a sua mente. Sabem que a autoridade tem as suas características. São muitas. Mas tempos atrás eu precisava participar de um congresso e precisava elaborar de uma forma que a gente diz epistemológica. A palavra episteme significa conhecimento. Então, epistemologia é o estudo do conhecimento. Eu precisava organizar de uma maneira que ficasse clara para as pessoas compreenderem o que faz com que nós saibamos ou possamos ver que o outro ou a outra tem autoridade ou nós mesmos temos autoridade.
Há como saber? Há como identificar? Claro que há. Por isso, eu vou dar as 4 características da autoridade. A primeira característica da autoridade tem a ver com uma palavra que se chama compaixão. Quem tem autoridade é compassivo. O nome que a gente dá para quem tem compaixão. A palavra compaixão pode nos enganar, porque pode nos fazer entender que se trata de fazer as coisas apaixonadamente. Mas não é isso. Compaixão tem a ver com a possibilidade, com a capacidade de se colocar junto ao outro. Não deveríamos falar, todos entendemos, mas não é certo falarmos que é se colocar no lugar do outro, porque aí nós tiramos o outro do sofrimento, da condição que está e nós ficamos nela. Mas é entender o outro. Imaginem um médico, quando recebe o seu paciente, é importante que ele ouça o paciente, que ele saiba o que o paciente tem, que ele tente diagnosticar para poder aí tratar, para poder trabalhar aquilo que nós entendemos por cura. A pessoa que tem autoridade, ela é compassiva. E a gente tem compaixão não para chamar o outro de tadinho, não para passar a mão sobre a cabeça nos erros, não é nada disso. A gente tem compaixão para olhar o que o outro fez, para olhar o que o outro necessita e para poder trabalhar uma mediação, e uma mediação que cura, uma mediação que salva, uma mediação que liberta, usando palavras da teologia. Uma pessoa compassiva, ela entende os detalhes simples da vida. A mulher chega em casa depois de ter trabalhado a noite inteira, o dia inteiro, e muitas trabalham à noite também, principalmente quando as crianças são pequenas. As mulheres trabalham muito mais do que nós, homens, na maioria das vezes. E quando elas chegam cansadas, muitas vezes uma mulher pode estar ruim, pode estar com uma dor. O homem compassivo vai chegar e vai dizer para ela: olha, querida, deixa comigo, deita aqui, eu vou fazer uma sopinha para ti, eu vou fazer um chá, vou te dar um remédio. Deixa que eu cuido disso. Isso é um ato de compaixão. Tem gente rindo porque... Por que será? Porque não sabe fazer a sopa. Não sabe fazer a sopa, está falando Ney Arruda. Mas... Tá certo. Já o homem que não tem compaixão, as gurias entenderão isso muito bem. Ele vai olhar para a mulher e vai dizer assim: já tomou remédio? Ih, tu tem que ir no médico ver o que é isso, hein? Ora, gente, nós precisamos ser compassivos, porque quando somos compassivos, podemos mediar, podemos curar. Imagine uma criança que numa escola quebra o vidro da escola. Uma pessoa sem autoridade vai mandá-la para a secretaria, vai chamar os pais vão colocar de castigo, vão tirar a mesada, vão proibir a internet, todas estas coisas que parecem muito bonitas, mas não tratam nada, não educam nada. O ato de compaixão é conversar com a criança. Por que ela fez aquilo? Ela pode dar 1000 desculpas, mas você vai tentar entender as suas motivações. E ao entender, você vai poder reparar.